pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos aqui já iniciar nossa live, né? Olha só, a Heloísa entrou. Vamos chamá-la. Aqui. Olá, Rosane, Escola Paraíso, Lide, Laurinha. Oi, Elô. Oi, Boa noite. boa noite. Eu não estou aparecendo, não, peraí. Não estava. Ah, Agora sim. Olha só que mulher bonita aí, gente. Boa noite. obrigada, boa noite. O Fórum de Famílias Atípicas está aqui com a gente também, Eliane, né? E Isso, muito Elaine. bom. Elaine, perdão, isso. Elô, obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite aqui, de dividir um pouquinho com a gente a sua experiência como mãe atípica da Letícia e da Priscila. Já são duas adolescentes, né? Sim. E gêmeas, né? Duas meninas lindas e que você tem muito para contribuir com a gente, né? A sua experiência, muito para nos ensinar, e muito para nos acolher também, né? Você é uma grande mãe que tem uma trajetória aí de muito sucesso em todos os aspectos que a gente pode imaginar com as suas filhas e com você também, né? E você tem muito para poder acrescentar na nossa vida, que estamos aqui caminhando ainda, né? Muitas de nós com os filhos com 5 anos, 6, 7. Então, a sua experiência ela é extremamente agregadora, importante para a gente, viu? Obrigada. E aí eu já queria passar a palavra para você falar um pouquinho, com quantos anos que foi, né, a descoberta do autismo das meninas, como que foi isso, o processo, né, os recursos para poder conseguir buscar terapias, médicos, depois a inclusão na escola. Conta pra É. gente como é que foi esse primeiro momento. Bom, assim, a princípio eu já trabalhava, né, nesta área, né, de educação especial, até porque o meu primeiro filho, ele teve sequelas de parto, ficou com paralisia cerebral. Então, Nossa, eu já tinha esse conhecimento, né, assim, mais ou menos, porque quando a gente está ali trabalhando, assim, o meu filho mesmo era paralisia cerebral. Então, eu fui conhecer muito mais do autismo com as minhas filhas, entendeu? Assim, a gente depois, sempre, quando a gente vive mesmo, é que a gente conhece de verdade, né? verdade. Então, assim, elas nasceram quando eu tinha 37 anos, foi meu segundo casamento. Eu já tinha 2 filhos e elas nasceram de 8 meses. Eu tive muita infecção urinária e, bom, elas foram desenvolvendo. A Letícia, a princípio, ela teve hipoglicemia depois de algumas horas de nascida, mas ao sair da incubadora, ela foi desenvolvendo como a irmã, o mesmo aspecto, e assim, com mais ou menos. Elas fizeram tudo o que tinha que fazer. Com 6 meses, sentaram, As engatinharam. etapas do desenvolvimento, né, que você Sim, diz, e correspondeu. balbuciavam, entendeu? A única coisa diferente era na Priscila, né? Que com 8 meses a Priscila consertava tudo assim. Se a frase, um livro estava de cabeça para baixo, ela ajeitava. Quando o médico começava a escrever, ela olhava como se estivesse lendo, entendeu? Com 8 Com meses. 8 meses. Então eu achava assim, ela arrumar as coisas, organizar porque estava de cabeça para baixo, com 8 meses já achava assim, ó, Nossa, né? A gente imagina,
A gente imagina muitas coisas na cabeça, Verdade, né? é. Mas aí começou com 1 ano e 1 mês, mais ou menos, quando já elas começaram a andar com 11 meses, as duas. Para gêmeos foi até rápido demais, né? É. E com 1 ano e 1 mês, elas começaram a brincar muito com as mãozinhas na Ah, parede, sei. assim, a parede era clara e ficava, né, para fazer a sombra. Aí também na geladeira, na frente da geladeira, elas ficavam com as mãozinhas e eu achava aquilo diferente. E o gritinho. Vai aparecer os gritinhos aí de vez em quando. Ah, mas de vez em quando vai aparecer os da minha filha também, que está em Ah, casa. então tá bom. Aí só sei que elas começaram com esses comportamentos assim, diferentes, Uhum. e começou a sentar, as duas começaram a sentar, ao invés de sentar no sofá, elas deitavam na parte de cima do sofá e ficavam ali, O sabe? balanço, né? Com a madeira ou com alguma coisa na mão, gostava de andar com colher, a outra gostava de andar com a Bíblia, coisas diferentes, né, para uma criança. É verdade. Aí assim, aí a Letícia rodava muito, ria muito, enquanto que a Priscila era mais centrada, mas a Priscila ficava olhando livros como se fosse gente grande, uma coisa diferente, né? E, e a gente se mudou, e no que a gente se mudou, os gritos, eram muito gritos. Muitos Vocês gritos. mudaram de casa, né? Assim, foram para uma outra casa. Isso. Sim. No que a gente foi para outra casa, aí teve assim, no mesmo dia, nossa, era uma gritaria, e assim, era uma coisa muito diferente. E assim, como eu trabalhava, eu comecei a deixar em creches. Então, elas tinham toda aquela dificuldade de ficarem, elas se agarravam no carro, elas não queriam entrar. Uhum. Elas, assim, eram diferentes, dava para perceber que eram Que diferentes. E tava, eu procurei. Fala. que tava, digamos assim, da sua experiência do seu primeiro filho, tava fugindo um pouco daquele padrão, né? Para Sim, a idade. isso, né? Aí quando elas começaram a ir para a creche, né, como eu estava falando, elas começaram a gritar muito, entendeu? Não comia bem, tinha muita dificuldade. Aí eu levei em 2 neuros que eles falaram, não precisa se preocupar não, elas estão se desenvolvendo bem, entendeu? Aí quando eu passei o caso para o pediatra delas, ele falou, realmente ele deu bastante brinquedos, né? Uhum. E ele percebeu que elas não tinham aquele interesse. Então ele encaminhou para uma fono, né? Da própria clínica. Uhum. E ali ela pôde acompanhar assim, em 3 sessões, né? E verificou realmente que os comportamentos não estavam como dos demais, né? Então, estavam bem diferenciados, as brincadeiras eram diferentes, entendeu? E aí eu já tinha mais ou menos uma suspeita de autismo, porque eu já trabalhava, né, com crianças com autismo. E ali, naquele meu trabalho, eu pude conhecer vários tipos de autismo, né, desde o mais severo ao autismo mais, né, que naquele tempo, no tempo que eu trabalhava, era severo, né, Sim, moderado, não tinha essa de nível 1, nível 2, ainda tinha verdade. Asperger, né? Quando eu trabalhava era Verdade. dessa forma. Então eu pude conhecer ali todos os tipos de autismo e percebi que elas se encaixavam, né? Só que assim, a gente fica esperando alguma coisa, né? Assim, a gente sabe, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem aquela esperança, né? Na verdade, assim, porque a gente não está acostumado com diferente no nosso meio. A gente tenta estar
como no meu caso, eu estava acostumada com o diferente, mas não outro tipo de diferença. De repente, se fosse paralisia cerebral, eu já estaria acostumada. Acostumada, é. E assim, Elô, muito legal você trazer isso, porque é talvez seja um pouco um conflito. Como você disse, a gente que trabalha na área, estamos acostumados na vida profissional, como você sempre teve bastante experiência, e quando chegou na vida pessoal, por mais que você identificava alguns comportamentos, mas você ficava assim, mas será que é mesmo, né? Deixa eu ouvir um médico, deixa eu ouvir um neuro, para poder dizer para mim o que é. Então, é muito interessante essa dinâmica e como acontece na nossa mente, né? No nosso processo de identificação, de aceitação. Muito legal se trazer essa visão. Porque, na verdade, às vezes, no nosso mundo mesmo, né, na nossa sociedade, tem muitos julgamentos. Mas, de repente, a gente começou a entender do autismo quando a gente esteve do nosso lado. E não quando ele estava por ali afora, correndo, se jogando. Entendeu? É verdade. Existe uma diferença aí. Entendeu? E as dimensões de compreensão sobre a singularidade do autismo, Isso. né, Elô? Ainda tem essa questão. Porque você lida com, por exemplo, é um profissional, lida com autismo na escola de uma forma, com uma criança ou mais que seja autista. Quando esse aluno, esse ser humano, ele vem para dentro da sua casa, ele já tem outros comportamentos. Então, essas vivências a gente só passa a ter quando realmente somos mães. Que a gente começa a conhecer de forma profunda a essência do autismo, né? Na vida dos nossos filhos. É bem assim. Aí eu tenho uma amiga, né, que ela tinha um filho com suspeita de autismo antes de eu ter as minhas filhas. Eu falei, eu escutei sobre o espaço Mão Amiga e achei legal, leva ele lá para fazer uma avaliação. E ela levou, passou a frequentar lá aquele espaço. E aí, quando surgiram as minhas, eu acabei levando lá no mesmo lugar que ela levou, entendeu? E ali naquele espaço eu fui muito acolhida. Assim, foram avaliações, né? Porque existia a doutora Mônica Acioli, e infelizmente faleceu, mas que ela foi muito útil a muitos pais de autistas, a muitos autistas aqui no Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro. Ela deu, assim, ela fez várias avaliações para ajudar nesse processo, né? E ali eu consegui, né, fechar. Na verdade, assim, ela abriu, né, como se diz, assim, me deu um encaminhamento, mas já O praticamente acolhimento, né? isso. É isso que eu E ia já te perguntar. pode Sim, falar. Elô, continua. Não, mas já afirmou, né, assim, olha, ela tem essa parte do desenvolvimento, algumas ela realmente está muito atrás, e aí me encaminhou para uma neuro, né, uma neuro especializada, e ali a gente fechou o diagnóstico e depois eu acabei vindo para minha cidade mesmo, que era Nova Iguaçu, né. Aqui em Nova Iguaçu a gente não encontrou, assim, naquele tempo, né? Hoje a gente ainda encontra um pouco mais, mas na parte do sul realmente está deixando a desejar, né? Muito. Assim, eu acho que não é só Nova Iguaçu, eu acho que em vários municípios, tanto a questão de neuropediatras especializados, né, nessa demanda, né, e como a parte de terapias, porque se a pessoa não tem condições, né, realmente fica difícil. Na verdade, assim, a gente também não tem condições, mas se a gente consegue pagar um plano, alguma coisa para essa criança, né? No sufoco, isso, porque assim, sacrifício que a gente porque não faz é só ali. o plano, na verdade não é só o plano que a gente paga, a gente paga várias coisas, né? E quanto mais assim a gente vai para a área da particular, para a área privada, mais as coisas vão ficando caras.
e mais a gente gasta mais. Isso mesmo. E, Elô, muito legal você tocar nesse ponto, porque você falou da importância de quando a gente recebe o diagnóstico, a gente ter um ponto de apoio, de acolhimento, de direcionamento, né? Você foi no Espaço Mão Amiga, que lá você conseguiu ter uma médica que trouxe um esclarecimento para você, te direcionou para um local mais especializado para atender as meninas. E isso para a gente, como mãe, traz uma segurança muito grande, né? Inclusive de que a gente não está. A gente perde a sensação de desamparo, porque a primeira sensação que a gente tem, eu acho que é essa, né? E agora, o que vai ser? Né? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser o futuro, o desenvolvimento? Então, receber esse acolhimento nessa primeira etapa, ele é muito importante, inclusive para a nossa saúde mental, né, emocional, para a nossa segurança, inclusive da nossa maternidade. Então, eu achei muito bom isso que você trouxe, e para a gente refletir do quanto que espaços como a comunidade Autismo em Xerém, o Fórum de Famílias, o Vidas com Autismo, é importante para poder a gente conseguir ter uma amplitude nesse acolhimento, que é tão necessário. Né? Só a gente que sentiu esse primeiro momento é que a gente sabe o quanto que é necessário a gente se abraçar e se acolher. E uma outra coisa que você colocou foi a questão da saúde. E realmente, Elô, está escassa, assim, não é uma particularidade só de Nova Iguaçu e também não é uma particularidade só do Rio de Janeiro. É uma coisa geral, né? A gente, algumas semanas atrás, eu não me lembro a data, eu sou muito ruim para poder memorizar algumas coisas, e algumas semanas atrás a gente fez a live da PL, né, 3035, e ali nós vimos inúmeros relatos de mães, de crianças que estão na fila de espera há mais de um ano para neuro, para poder ter a terapia multidisciplinar, ter um fono, um psicólogo, no SUS, né? Alguns casos também com convênios de saúde. Então, essa é uma problemática muito séria. E eu penso, Elô, que a gente como família, como sociedade civil, a gente precisa se organizar de forma sistematizada, porque nós elegemos os deputados, né? Nós elegemos os vereadores, os prefeitos, os governadores, os senadores, o presidente. São bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro. É muito dinheiro que o Estado movimenta, que o país movimenta. A gente consegue ver lá no site, né, no portal de dados transparentes, que é a prestação de contas que o governo federal dá, dos recursos que ele disponibiliza para os municípios e para o próprio Estado, nas áreas da educação, Fundeb, entre outros, na saúde, na assistência social. E a gente, como família, Lu, está na hora da gente reivindicar isso aí. Né? Esse quadro precisa mudar, porque a terapia e a educação para os nossos filhos é como arroz e feijão para uma criança sem deficiência. Os nossos filhos não têm oportunidade de se desenvolver sem esse alimento, que é o alimento imaterial, que são as terapias e a aprendizagem. Então, me parece que a gente precisa se fortalecer enquanto grupos, né? De uma forma coletiva, nos empoderarmos, nos unirmos, unir mesmo as nossas forças e, enquanto sociedade civil, reivindicarmos esse direito que está sendo negado, que é um direito humano. Né? Enfim, isso é um crime que estão fazendo com os nossos filhos. Então, esse ponto que você tocou, Elu, é muito sensível, né, da necessidade que os nossos municípios precisam ter ali dos equipamentos, né, os centros de reabilitações nos bairros, né, de preferência que não seja só um ou dois, principalmente como municípios grandes, né, Nova Iguaçu, Caxias, São João, Belfor Roxo, que são municípios distantes, né? Eu digo
de forma geográfica, então é sempre bom ter mais de um centro de especialização, de reabilitação de pessoas com deficiências, e a gente não está tendo isso. E aí eu pergunto para você agora, porque você é mãe de 2 gêmeas autistas já adolescentes, estão com 16, né? Não é isso? Isso. 16 aninhos, fizeram 16 agora, né, essa semana. E como é que você vê, como é que a sua vida pode trazer para a gente esse panorama da necessidade de ter essa implementação, esses recursos, né, desde a primeira infância até a adolescência? Antes de você responder, a gente está tendo aqui muitas participações. Quero agradecer a todos vocês que estão com a gente. Mandar um beijo especial para minha irmã, Karen Queiroz, meu amor, minha vida aqui. Olha, a Bruna, ela está dizendo assim, é triste. Muito se é falado sobre estudos, mas o suporte e o atendimento para o tratamento não existe. Concordo, Bruna. E ela ainda acrescenta, no município que eu moro, Nilópolis, existe um centro de atendimento para as pessoas da comunidade que possuem filhos, né, com deficiência, criado com dinheiro público, mas só atendem crianças de 6 anos. Olha só, Bruna, esse é um outro problema. Né? Esse é um outro problema que a gente enfrenta. Aí ela fala que uma consulta por mês e a cada mês um profissional diferente. Essa rotatividade é uma humilhação. Concordo com você. A Joyce, ela fala assim para a gente, eu mesma estou nesse aguardo, há quase 1 ano aguardando terapeuta ocupacional no IPPMG, num hospital referência, difícil porque não abre vaga, porque fora desse hospital os pais não conseguem as terapias, porque fora deste hospital os pais não conseguem as terapias. Ela acrescenta a sobrecarga dos hospitais, que acabam tendo, né, por conta do número de pessoas com deficiências, de pessoas autistas com autismo, e não surgem novas vagas e ficam nas filas eternas. A Bruna coloca aqui que as terapias por fora acabam dando mais de 5 mil por mês. E pelo plano de saúde, são poucas clínicas e o plano corta, né? Ele conta em cima de cada consulta, é isso mesmo. E quando acontece, Bruna, do plano, é mandar para outro município, como a minha filha está passando por essa situação. Então, eu moro em Xerém, que é tão perto, que é tão longe, que é perto de Petrópolis, né? E estão mandando a minha filha para São João. Eu vou ter que pegar 4 ônibus, 2 para ir, 2 para voltar. Então, é uma luta. Minha filha também, Elô sabe, é autista nível 3 de suporte. Então, nós como famílias, a gente precisa trazer essa discussão para a nossa vida, para a nossa consciência, de que a realidade a gente já vê, mas a gente tem que ter a consciência do que a gente pode fazer para mudar. Porque está nas nossas mãos, gente. Os gestores públicos e os políticos, de certa forma, eles estão acomodados. Não é eles que estão vivendo isso. E se eles, por acaso, vir a vivê-lo, um filho com deficiência ou um filho com autismo, eles vão ter todo o suporte financeiro. A maioria tem aí, né? Para eles vai ser irrelevante, né? A realidade é essa. Agora está nas nossas mãos fazermos alguma coisa. Aí a Joyce acrescenta, esse acolhimento deveria começar com a pediatria. Eu concordo. Elô, você trouxe uma mensagem que você disse que foi a pediatra que identificou. O meu caso foi o oposto. Da minha filha, a pediatra lutou comigo, disse que não era. Eu falei, doutora, pelo amor de Deus, envia essa criança por um neuro. Aí foi onde eu conseguia convencê-la a ela encaminhar minha filha para o neuro. Então, olha só, a época, né, das meninas que estão com 16 anos, a minha filha hoje está com 7, vai fazer 8, não é uma diferença tão grande assim de anos, para a gente ver o quanto que é desigual essa preparação dos médicos, dos pediatras, para identificar, para acolher e para direcionar.
Agora eu volto para você, Lu, para você responder aí. Nem lembro mais. Mas... A pergunta foi: como você vê a necessidade desses centros de referência, de reabilitação para as pessoas com deficiências, desde a primeira infância até agora, a adolescência, que é a que você está vivendo com as meninas? Bom, eu acho que, assim, não existe, né, assim, a educação, principalmente, sem a saúde. Antes da educação, vem a saúde. Então, ali, se não tem como se diz, essas alternativas todas para uma criança, né, que tem uma deficiência, não importa se seja autismo ou outra deficiência, mas uma criança que tem uma deficiência, ela dificilmente vai conseguir acompanhar, né, as demais áreas, né, da sociedade, né? Tanto em outras, além da inclusão, né, escolar, outros tipos de inclusões. Vai ser muito difícil, então essa necessidade é muito grande. E assim, não a terapia de 15 em 15 dias. Isso não é terapia, E em né? grupo, né? Que Isso não é colocam ainda. terapia, isso não existe, gente. É, Terapia de 15 em 15 dias para quê? Para enganar quem? Os isso. pais? É muito triste. É muito triste quando eu escuto isso. E às vezes não dura. Tem terapias que são, né, semanais, mas não dura nem 30 minutos. Falam 30 minutos, mas quando você vê 15 minutos já estão dando a criança, É. porque não aguentam. Elas estão, na verdade, como se diz, a gente procura a saúde para nos ajudar, entendeu? Não é uma coisa assim simples. A gente está pedindo um socorro. E se elas não aguentam, o que, que a gente vai fazer? A gente vai desistir também? É muito complicado E é isso. uma reflexão, Elo, de uma estrutura social, se a gente parar para pensar. Porque se os nossos terapeutas, muitas das vezes, não se encontram preparados para lidar com as especificidades dos nossos filhos, como é que está o processo formativo na área da saúde, na área da Sim. educação? Então, eu acho que quando a gente começa a pontuar essas questões aqui entre a gente, né, no nosso meio, a gente começa a vislumbrar uma luta muito grande, que não é uma luta só para ter o acesso à terapia, mas é também a terapia de qualidade. Não é Com só ter acesso à certeza. escola, mas é ter acesso a um processo de escolarização que realmente atenda Até para às ajudar, perspectivas, né? o que é para ajudar, o que é para contribuir com o desenvolvimento deles. Sim. E, de fato, quando você coloca as terapias de 15 15 dias, aqui em Caxias tem um centro de reabilitação que está atendendo em grupo. É surreal isso, diz que a terapia atende em grupo. É uma coisa que a gente fica assim, muito sofrido a gente ver essa realidade, porque é o completo descaso e abandono. Eu costumo dizer, Lô, não sei se você vai concordar comigo, que o que essas gestões públicas estão fazendo são práticas de assassinato. Eles estão assassinando as perspectivas, ou seja, as possibilidades de desenvolvimento dos nossos filhos. Principalmente quando a gente vai pensar ali na janela do desenvolvimento. E Né? Quando a gente assassina, não só assassina os filhos, como também os Os pais, né? os Às pais. vezes como se diz, às vezes eles poderiam viver anos e mais anos, mas pelo agravante, né, que isso vai ocasionando, eles Isso. acabam indo muito precocemente. E às vezes deixando seus filhos para quem? Entendeu? É Muito verdade. difícil. E aí, Elô, a gente começa a pensar, como as meninas já são adolescentes, aí a gente começa a pensar na autonomia que as nossas crianças precisam atingir, né? Seja com 8 anos, seja com 16, com 32, com 40. E isso é uma responsabilidade da relação entre o que a saúde e a educação fornece para eles, né? A saúde e a educação pública. Então,
é como a gente está falando aqui, né? É um assassinato não só físico, mas de desenvolvimento, de autonomia e psicológico dos pais, das famílias. A feita de ferro e flor está dizendo assim, Heloísa maravilhosa, concordo 100% com você. 100%, é maravilhosa mesmo. Obrigada, Suelen, Joyce. Obrigada, Ó, Elaine. Obrigada a todo mundo que está aí, né? tem muita gente aqui, Lô, muita gente. Cá Faustino, Fernanda Honorato, Lilian Raquel, tá aqui Fernanda também. Honorato é a repórter, não é? A Fernanda é repórter, sim, ela é jornalista, né? Síndrome de Down. Verdade. Sim, um beijo, Fernanda, é verdade. Agora, essa semana, teve a primeira pessoa, né, com síndrome de Down que tomou posse como vereadora, Que como lindo. deputada, perdão. Foi em qual país, gente? Peraí que eu vou buscar agora. Joicinha, beijo. Foi... enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou pesquisando. A Vanderleia disse assim, estou precisando recorrer à vereadora para tentar conseguir uma vaga na escola para minha filha, porque a SME não resolveu nada. É exatamente isso que acontece. Isso, né? E muito difícil, até porque, Lô, a gente acha que a SME nega a escola, a matrícula para as nossas crianças, né, para os nossos filhos autistas ou com deficiência. Mas muitas das vezes é porque a própria SME não tem mais escola. Aqui no meu município estão fazendo o terceiro turno, tem desde o ano passado, porque não tem escola para as crianças estudarem, seja atípicas ou não atípicas. Então, assim, é um problema muito grande. A demanda está bem grande, né? Cada vez aumenta a quantidade de crianças, principalmente com autismo. Verdade. A Feita de Ferro e Flor disse aqui que temos um orgulho gigante de ter você conosco. Eu tenho que concordar. E eu vou te falar que agora... tá linda, né? Elas que produziram, tá? Tá vendo? Por isso que tá linda desse jeito, cabelo, maquiagem. Isso. Obrigada. Muito bom. É muito bom a gente ter esse compartilhamento, né, de afeto entre a gente, né, Elô? Na nossa rede de mães, de mulheres, porque só a gente sabe quanto que isso fortalece a gente. A gente não se sente tão sozinho, né? Tão sozinho. Porque é uma vida solitária quando a gente pensa, por exemplo, na questão da singularidade. A minha filha tem um autismo e que ele se manifesta, ou que, não vou dizer que ele se manifesta, mas que ele na vida dela de uma forma. E aí, na vida da Priscila e da Letícia, já é de outra. E na vida das duas, você deve perceber algumas diferenças, né, que são grandes. Aqui em casa é meio complexo. Então, conta aí pra gente, Elô, como é que é isso? Uma é de um jeito, mas uma completa a outra. É interessante. E elas me completam também. Tem hora que elas acabam sendo meu suporte, ao invés de eu ser o suporte delas. Entendeu? Se eu estou com a roupa levantada, elas vão ajeitam. Se eu esqueço o celular dentro de casa, elas não deixam fechar a porta até eu pegar. Entendeu? Elas me ajudam também em determinados momentos a me encontrar, na verdade, né? É uma parceria. Que lindo essa experiência que você traz pra gente, né? Muito bonito, fiquei até emocionada. Obrigada. A Rosane disse assim, Elô tocou em um ponto importante, nós pais de autistas estamos adoecendo. É isso mesmo. De fato,
um adoecimento psicológico e que está se refletindo, inclusive, nos nossos aspectos físicos, né? É não só em relação às questões que a depressão e a ansiedade causam, mas também a outras doenças Até psicossomáticas. transtornos, né? A Até gente, às transtorno. vezes, não consegue nem chegar num lugar falando baixo. A gente já vai gritando, porque a gente recebe tanta pedrada, assim, entre aspas, né? Que a gente não sabe falar de outro jeito. A gente, né? É, Assim, vai com aquela vontade de se libertar daquela pedra. verdade. Mais ou menos desse jeito. E por isso o acompanhamento terapêutico é tão importante, esse suporte, né? Para a gente Sim. poder, como você colocou, retirar algumas pedras para a gente caminhar melhor. Ah, com E certeza, que tá pensando, né? Cada dia pesa, pesa mais. cada dia, em todos os aspectos, né, Elô? É, Preocupações, no demandas, físico, no psicológico, em tudo, no financeiro, em tudo. financeiro. É. Você Agora, Elô, dorme, quer dizer, você nem, assim, não dorme nem aquele sono profundo, né? não. Sempre dorme pensando em várias coisas pro dia seguinte. E Dia quando seguinte, acontece, dia seguinte, assim, é o ano todo, na verdade. e é isso mesmo, o ano todo, e não tem intervalo, né, Lu? Você A ainda nossa fica vida não pensando, o que eu vou fazer lá no 24? Já está pensando, entendeu? É assim, é desse jeito. A é. gente não pensa E, só no dia seguinte. e, e a gente estabelece até metas, né? Então, por exemplo, eu quero que. Um exemplo aqui com a minha filha, eu quero que a minha filha consiga ter um ingrediente, um alimento novo, que até o final do ano eu consiga inserir tal ingrediente na alimentação dela. Então, a gente também acaba se colocando, né, nessas metas. Interessante que cada um, assim, pelas singularidades, né? De cada É, um, por exemplo, você pensa no alimento. Eu penso assim, poxa, eu preciso de um intensivo para a Priscila, para ela ser alfabetizada. Eu preciso de um intensivo, tipo assim, porque eu já ouvi tanta gente falando de intensivo, que eu já é, estou assim, pensando no intensivo das minhas filhas. Eu preciso de um intensivo para a Letícia, para ela tentar soltar mais a voz, porque ela fala baixinho, ela solta até mais que a Priscila. Mas a uhum. Priscila é da parte pedagógica, a Letícia é dessa parte do falar, entendeu? É interessante, cada um tem uma singularidade. E a gente E a gente fica. precisa. Vai, pode. Não, pode falar. Não, e a gente fica pensando onde a gente tem que mexer para melhorar aquilo. Perfeito. E o recurso que a gente precisa disponibilizar para eles, né? A gente como sociedade, não necessariamente a gente enquanto mãe, porque quando a gente pensa nesse recurso, é óbvio que a gente tem que pensar no macro, né? Lá na política pública, lá na gestão pública, né? Quando esses órgãos, essas instituições precisam fornecer essas múltiplas abordagens terapêuticas. Eu queria que você falasse uma coisa, Elô, em relação às meninas. Você falou assim, em relação à escola com elas. Você falou da Sim, importância da saúde e da educação estarem juntas. Inclusive, sim. a própria Organização Mundial da Saúde, ela traz para a gente a noção de que a aprendizagem é um estado de saúde. Né? Tá lá na OMS que é uma condição de bem-estar do ser humano, é a aprendizagem. Então, como é que você vê essa disputa que hoje se tem no nosso campo da educação, que fala que, por exemplo, a educação especial criminaliza a educação especial e, ao mesmo tempo, traz para a gente que a inclusão total ela é a única forma de beneficiar os processos de aprendizagem dos nossos filhos. Como é que você vê isso na prática, né, na sua vida? Sobre inclusão e educação especial, é isso? Isso, é. Bom, eu acho que os dois são importantes, entendeu? Existem Uhum. muitas crianças, né?
com outras deficiências ou com autismo, que vão caminhar bem, né, na inclusão e vai continuar, entendeu? Vai chegar numa faculdade, vai chegar de repente no mestrado, doutorado e vai continuar. Agora, outras, eu acho assim, importante que seja oferecido para todos, né, a inclusão enquanto crianças, enquanto, como se diz, educação infantil principalmente, entendeu? Mas tem casos que realmente é necessário a educação especial, a classe especial, porque ali ela vai ter mais atenção, né? Às vezes ela não consegue lidar com tantas crianças diferentes numa sala de aula. Né? Isso, estímulos, professores coloridos o tempo todo, né? A gente tem que prestar muita atenção na nossa roupa, né? Quando a gente vai se apresentar para uma criança, né? Que tem as suas dificuldades. Não são todos os autistas, mas tem alguns que não conseguem nem ver muitas cores. E quando a gente chega numa sala, de repente, de inclusão, a gente vê uma série de fatores de colorido, de cartaz, é muita coisa, muita informação, né? Fora aqueles sinais que para mim já teriam sido abolidos, eu não aguento aquele sinal, é hora de entrada, hora de recreio. Se para mim já me faz mal, que dirá para as crianças. Né? Elô, para mim também, eu fico tontinha com aquilo. Da mesma forma que ele vibra ali, eu fico vibrando assim na minha cabeça. É horrível. É bem assim mesmo. Então, assim, eu acho muito importante tanto as classes especiais como a inclusão. A gente pode reparar, hoje em dia, minhas filhas estão no 6º ano, mas elas ainda não estão alfabetizadas. E hoje, assim, eu prefiro até mais que elas fiquem numa sala de recursos para aproveitar essa oportunidade, né, que ainda elas têm de serem alfabetizadas, do que serem assim, irem para um 6º ano, onde o conteúdo é totalmente diferente, mesmo com as adaptações, vai ficar muito distante dos outros, entendeu? Então, a singularidade delas é diferente daqueles que conseguem acompanhar, entendeu? Alguns precisam de mediadores para serem acompanhados, né, para acompanhar em sala de aula. Outros nem precisam de mediadores. Eles conseguem acompanhar sozinhos. A gente vê, por exemplo, vários adultos, né, sendo diagnosticados com autismo. Eles podem ter sofrido, né, a vida inteira com vários fatores, mas eles conseguiram superar. Né? Isso. Conseguiram a independência. Isso que eu ia dizer. Eles conseguiram, entre aspas, sozinhos, né? Isso, sozinhos. Que são os chamados Asperger. E talvez foi até esse foi o fator importante para que eles se tornassem tão independentes. Também acho. Porque assim, eles tiveram que ir à luta. E assim, a experiência que a gente tem nesse sentido a primeira coisa, você se sente meio perdido no mundo, né? E aí, aos poucos, meio que o cérebro vai amadurecendo o que acontece nas relações sociais. É um processo bem, assim, gradativo, né? Ele vai bem devagarzinho, de escadinha em escadinha, mas existe esse esforço que parte de dentro para fora para conseguir se sair bem, digamos assim, se desenvolver nesse mundo social, e, o que não acontece. Feridas, né? Eu acho assim, tanto típicos ou atípicos, né? Eles se ferem, entendeu? É um processo. Eu sei que a dor é maior, né? É uma dor mais intensa para uma pessoa neurotípica, né? Mas, assim, isso faz parte também do desenvolvimento. Se a gente ficar protegendo o tempo todo, isso mesmo, né? Que realmente isso é uma coisa que, às vezes, não é tão necessária quando a gente percebe
que a criança tem muito, né? A criança, o adolescente tem muito para oferecer. Então, é importante deixar voar, É verdade. né? Alguns realmente a gente sabe que não vai voar na sua totalidade, mas a gente tem que ver até onde eles podem voar. Isso é importante. Por mais que algumas coisas, né, no mundo machuquem, mas vai machucar todo mundo, Sim, entendeu? E às eu, vezes é um processo para amadurecimento. eu concordo com você quando você fala desse processo do amadurecimento, que acontece, como você disse, com as pessoas que são atípicas e com as pessoas que são neurotípicas. E em proporções diferentes, né? De fato, Lu, é isso mesmo. E assim, Às vezes, não pode falar. não, assim, por exemplo, você é uma menina nova, você tem uma filha, quer dizer, as pessoas te olham às vezes, né? É, e assim, tem pena, não te tratam como uma outra mulher, entendeu? É, Como uma é, mulher, mas te tratam como uma mãe de uma menina com autismo, é. entendeu? Ou quando não te tratam também, Lu, é uma discussão, a gente tem que caminhar muito, tem um caminho muito longo pela frente. Ou quando não te tratam, com a questão de você ser uma pessoa autista, mãe de uma autista, né? E aí você, muitas vezes, tem, como você falou, a pena, né? Que na verdade é uma coisa que nem deveria existir, né, no nosso Sim, meio. Os nossos filhos não precisam de pena, eles precisam de respeito. Né? Eles precisam de respeito e eles precisam de recursos com para se certeza. desenvolverem. Então, não é nem só. Eu acho que atualmente, quando a gente começa a ver a proporção de adultos que estão sendo diagnosticados com autismo, o antigo Asperger, que apesar de ter essa discussão do médico, né, do Isso. Hans Asperger, pela questão, né, do assassinato das crianças, é realmente algo muito grave, Com certeza. mas eu ainda tenho as minhas reflexões se não pode ter sido uma atitude intempestuosa, um pouco precoce, a É. gente colocar os Aspergers dentro do espectro, né? Nível 1, 2 e 3. Eu acho que, não sei, né? Eu acho que somente o tempo vai responder isso para a gente com uma melhor clareza a partir do amadurecimento social. Mas é bem isso, né, Lu? A gente vê que, puxa vida, né? Nós somos tão estigmatizados. É a mãe do A autista, gente né? É a perde até o mãe, nome. perdemos o nome. Nós perdemos o direito de ser mulher e nós perdemos o direito também de ter a maternidade. Porque muitas vezes a gente chega na terapia e os terapeutas querem que a gente faça terapia com os nossos filhos em casa, né? Eles querem que a gente faça as terapias ou os processos pedagógicos com os nossos filhos. Então você vê que apesar de ser fundamental, é, nós somos de alguma forma roubados a maternidade. A nossa maternidade ela é alterada. Então é muito complexo se a gente for pensar nessa questão emocional, nossa como mãe, como mulher, É bravo. né? É bravo, é É bravo. bravo. Tem E eu hora... queria falar, pode falar, Ilô. Não, Tem hora. tem hora que eu esqueço até que eu sou mulher, sou mãe, pronto, acabou. Idem, idem. Só Olha, pra doer menos. nesse nível, Elô, E E, aí a gente se pega, né, muitas vezes indo para algum lugar com uma roupa totalmente incomum para aquele ambiente, vai de chinelo, vai descabelado. E é isso, né? A gente acaba perdendo para a gente mesmo essa questão da nossa identidade, né? Como mulher. eu gosto muito de blusa, de camisa, de personagem infantil, né? Ah, é? Eu até me perguntar se era minha ou da minha se era das minhas filhas, mas assim, não tem nada a ver, porque eu gosto mesmo, entendeu?
Eu não perdi essa Não essência. perdeu. Da Não. menina ali, né? Da menina Heloísa. É, às vezes Que bom. eu me acho até um pouco imatura para. Na verdade, assim, eu tenho 53 anos, eu não esquento de falar a minha idade, não, né? Ah, Eu não tenho. parece não, hein? Tá parecendo uns 42, Ei, 43. aí é modéstia. É. Não, é sério, Lu. Tá Aí eu muito tenho, bem. eu tenho 53 anos, mas eu falo assim, aí quando eu me olho no espelho, poxa, a minha idade está no lugar errado, a minha aparência está no lugar errado, porque o meu espírito não é desses 53, entendeu? Assim, eu não me vejo com É 53. um espírito jovial. Isso, Que entendeu? legal. Olha, eu vou compartilhar com você que eu sou conhecida pelo oposto. O pessoal Ah, diz que eu tenho um espírito de anciã, porque os meus hábitos são de pessoas muito, né, idosas assim. a Mas gente, que bom, eu quero conviver. a gente deve estar na mesma idade, por isso que está equilibrado. Boa, Elô, boa. É. Eu ia dizer que eu quero conviver mais com você para poder eu ter um pouquinho dessa jovialidade que eu estou precisando. Às vezes eu acabo me tornando até um pouco boba, como falam, né? De tão infantil que eu acabo me tornando, assim, em determinados ambientes que eu não posso ser infantil. E, às vezes, sou vista dessa forma, né? Imatura. Mas as pessoas, eu te entendo, mas as pessoas muitas vezes, é como a gente estava colocando, elas estigmatizam a gente, né? O Sim, ser humano em si estigmatiza o outro, por uma roupa, por um gosto social, né? Por uma questão, por uma escolha, de repente, até da forma como se expressa, como se comunica. Ó, a Elaine está dizendo aqui para você, ó, já sei o que comprar de presente. Ai, que maravilha, tá vendo? é bom que pensou no presente. Não é? A Eu adoro Joyce ganhar fala, presente. é mesmo, Lu? Que É, maravilha. Ó, a Joyce está dizendo aqui pra gente, somos pessoas sobrevivendo. É muito profundo amém. isso aí. É, Isso mesmo. é bem assim, né? É. E, Alô, voltando um pouquinho ali sobre a questão, a relação entre a escola e a saúde, a educação e a saúde, eu divido também nesse mesmo pensamento que você. A escola regular, ela é fundamental, indiscutivelmente fundamental para os nossos filhos. Mas a gente não pode descredibilizar ou eliminar a escola especial, a classe especial, como uma modalidade super importante para beneficiar um público mais específico dentro do segmento da pessoa com deficiência. E vou te falar mais uma coisa. Todas as vezes que eu penso em escola especial, em classe especial, ou em clínica escola do autista, eu penso num processo de reabilitação. Vem cá, filha, para a Elô te conhecer, ó. Ah, eu Essa conheci. aqui é a minha Oi, Luísa. linda! Viu, a tia Heloísa, filha? Oi, lindona! É, viu? É Tá o meu com soninho. óculos. Tá com soninho, tá, Elo? Carinha de soninho. Tá assim. Opa! Ela tá assim, tava cansadinha. E aí, Elo, eu vejo sempre como uma etapa mesmo de reabilitação, por exemplo. Aqui no Rio, não sei se você conhece o Instituto Veras, ele é muito antigo, Sim, né? nossa, E eu era apaixonada. Quando eu tinha meu filho, eu já era apaixonada por esse por instituto. ele. A forma como eles tratavam lá, né? E A você maneira, e eu ficava, vê, eu quero ir, mas eu achava muito para mim, entendeu? é, Fazer tudo aquilo. Eu achava que eu não ia conseguir. E aí, Lu, você vê que eles eles têm um protocolo lá da primeira infância, do 0 aos 6 anos, 5 anos, uma coisa assim, onde acontece todo esse processo de reabilitação associado à saúde e educação, à pedagogia, né? O processo de aprendizagem. E tem muitas crianças que saem dali, gente, e atingem
uma autonomia muito grande, inclusive no ensino regular, até mesmo sem agente de apoio. Então, olha como a gente pode trazer um incorporamento, uma ampliação para aquilo que a gente entende como uma escola especializada, né? É uma coisa importante da gente abordar também. Lá é um trabalho, assim, um trabalho que me fascina muito, assim. Eu lia muito naquele tempo, não sei se mudou muitas coisas, mas eles faziam uma espécie assim, se a criança não engatinhou, vamos engatinhar. Sim. Entendeu? Se a criança não sentou, vamos sentar. Vamos passar por todas as etapas do desenvolvimento. Era uma coisa muito bonita, e sabe? Que funciona, né? Com certeza. Em 2019, eu tive contato com uma colega da faculdade que o filho dela tem a síndrome de Cri-du-Chat. E ele era assistido pelo Instituto Veras e graças a Deus ele alcançou um desenvolvimento muito bom, muito grande. E depois, com 6 anos, ele foi para a prefeitura, né, para a Secretaria de Educação. E me parece que na época, ele já estava no processo de alfabetização. Se eu me recordo bem, ele já estava nesse processo. Então, olha como que funciona, né? Se a gente... Eu também acho, assim, alguns recursos a gente não pode perder, a gente tem que melhorar. E é o que eu sempre digo, a escola especial, ou a classe especial, não é para os nossos filhos ficarem a vida toda, mas alguns podem se beneficiar delas por algum momento, né? Porque, assim, a gente verifica a necessidade da criança, né? Sim. O que a criança realmente precisa ali. Então, determinadas disciplinas, determinadas matérias, não são importantes para aquela criança naquele exato momento. Naquele momento. Depois vai ser, mas naquele momento é isso mesmo. Entendeu? A gente tem que ver o que é importante naquele momento. Então, determinadas, como se diz, coisas que são dadas, né, na classe regular, não vai ser, assim, como se diz, vai ser talvez uma perda, né, de um tempo precioso, entendeu? Eu entendo que a que você gente está falando. vai ensinar fração para uma criança que ainda nem assim reconhece a sua própria mão, entendeu? É uma coisa assim, muito distante. Muito complicada. Muito, eu concordo com você. E a gente deveria pensar, porque a escola regular, ela garante a socialização para eles. A gente sabe do quanto que é importante, mas não só a socialização. Então, a gente poderia pensar numa forma de agregar, né, essa ideia de uma educação especializada com o ambiente da socialização. Não sabemos ainda como a gente pode fazer isso, né? Talvez num turno. Agora, com a lei, por exemplo, do ensino integral, quem sabe, né? De alguma forma, num horário, as crianças têm um intensivo, como você colocou, um intensivão da aprendizagem, e num outro turno tem o aspecto da socialização integral, enfim. Uma coisa para se pensar. Muitas das vezes a gente luta tanto por uma inclusão que de fato não acontece, né? A gente luta pela inclusão e ao mesmo tempo por um agente de apoio. E esse agente de apoio praticamente, muitas das vezes, retém os nossos filhos ali no canto e vai faltar a inclusão, de fato. Entendeu? E uma outra coisa que a gente pensa também, Elô, tem que pensar muito em tudo. Muito. Não dá para bater o martelo numa coisa só. Não dá ainda. E quando você colocou, assim, você falou muito bem, né, da questão do momento que aquele específico aprendizado é necessário, que uma fração não é importante uma criança aprender, não tem nem como, naquele momento, aprender quando ela não reconhece ainda a sua própria mão. E aí a gente pode colocar aqui a questão do currículo funcional, que é exatamente, né, o currículo natural funcional, que é exatamente a gente trabalhar sobre a aprendizagem daquilo que a criança precisa naquele momento. Então, ao invés dela
da gente ensinar para ela 1 mais 1, a gente vai ensinar a reconhecer a mão, a escola vai ensinar a amarrar um sapato, a pegar no talher, porque é essa aprendizagem que ela precisa naquele momento. E vai se Sim. refletir na cognição dela. Hoje tem um estudo que fala, eu me esqueci agora, depois eu vou pesquisar e colocar nos comentários aqui da nossa live, mas tem um estudo que fala que a pessoa que malha, que ela faz musculação, que ela malha as pernas, isso se reflete, Elô, no atraso da própria demência. Olha isso. Então, você vê que a psicomotricidade do nosso corpo, a criança levantar, a criança engatear, a criança rolar, né? A criança aprender a pegar ali a colher e levar na sua própria boquinha, ela estimula o cérebro, né? As conexões neuronais. Então, essa outra opção de currículo vai beneficiar muito os nossos filhos e pode acontecer numa escola regular também. Mas é uma discussão que a gente precisa ter e tem que sair da gente, Elô. Tem que sair de você, tem que sair de mim, né? Tem que sair de... Porque essa é a nossa voz. Tem que sair da Joyce, tem que sair da Elaine, tem que sair da Simone, tem que sair da Rejane, porque essa é a nossa voz, essa é a nossa propriedade, né? De fala, de vida. Então é muito importante que a sociedade possa nos ouvir, que os gestores públicos, né, os gestores da educação, possam ouvir essa nossa realidade. O que você acha? Você concorda, não concorda? Eu concordo, sim. Sabe que eu sou fã sua, né? E você é minha fã. É eu que sou sua fã, Elô. Eu que sou sua fã, porque você é uma referência pra gente, pra minha vida. Eu concordo com tudo isso aí que você falou, entendeu? A E gente agora eu queria tem que mostrar o que nossos filhos precisam. Porque a gente que tem o conhecimento deles. Né? Não tem como o outro saber, muitas das vezes, o que ele precisa. Sim. Entendeu? É importante a gente falar em reuniões, falar nas oportunidades que nos são dadas, né? Que nos não, muitas vezes, algumas oportunidades a gente consegue ter, outras a gente briga para ter e outras nos roubam. Com certeza, ainda tem essa. Né? Não é verdade, né? Algumas, a gente tem uma dinâmica de fala enquanto mãe, enquanto maternidade muito... Fora quando a gente já falou várias vezes, a gente está naquele momento, a gente já está cansada. A gente já não falou aguenta. Tanto, já gritou tanto que a gente não consegue mais soltar palavras. É verdade. E até por conta, como a Joyce e as outras meninas trouxeram, do adoecimento, você também, do adoecimento, mais especificamente das mães. A gente tem pais também que são super pais, mas a grande maioria das vezes nós ficamos com essa responsabilidade. Então, como você colocou, às vezes a gente está tão sobrecarregado que não consegue nem ter voz para poder reivindicar. Ou a gente já chega brigando. Ou a gente se cala, ou já chega brigando. Olha, eu vou te confessar que quando eu chego lá no Ministério Público, eu meio que já chego brigando. A gente não aguenta, é muita dureza, né? É muito descaso. Ou a gente já chega chorando também, né? Também. Então, a gente tem as nossas fases, né? As fases da maternidade. Mistura tudo. E engraçado, porque ela vai acompanhando o desenvolvimento dos nossos filhos, né? É engraçado isso, como que as nossas fases emocionais, elas se relacionam diretamente ao amadurecimento, ao desenvolvimento deles, né, Elô? Eu vejo aqui pela minha filha, você falou que a gente já chega chorando. No início a gente chega chorando, depois a gente chega com revolta, depois a gente chega mais assim, eu tô cansada. Depois a gente começa a chegar com consciência, com atitude social ali, né? À medida que os nossos filhos vão crescendo, vão se desenvolvendo. Pensando mais, né?
O Pensando que realmente a gente quer mais. conseguir em determinado lugar, É, entendeu? é, Também é importante a gente manter a tranquilidade perto dos nossos filhos, né? Uma coisa muito difícil, muitas das vezes, mas a gente tem que fazer o possível para manter essa tranquilidade, porque isso vai afetar muito, principalmente eles, né? muito, afeta muito. A Nessinha aqui está escrevendo pra gente, Elô. Eu sempre fui muito de brigar. E hoje eu choro por não conseguir ser uma super mãe. O que você poderia dizer para ela? Porque mais do que eu falar, a sua vida fala muito mais. Qual o nome Então, dá uma palavra. dela? Nessinha. Eu Oi, acredito que seja Vanessa. Ah, tá. Bom, Nissinha, eu acho que você já fez muito, né? Pelo seu filho, não sei se é filho ou filho, mas assim, a gente tem as nossas dificuldades também. A gente tem as nossas limitações. Tem época que assim, a gente já tentou tanto, a gente já procurou tanto, e a gente acha que já não é mais, não tem mais a quem recorrer, não tem mais como fazer, entendeu? Mas eu acho que você tem que ver tudo que você fez e colocar no lápis a importância que você teve na vida do seu filho. E está tendo, né? Porque Sim, mesmo com todas as dificuldades possíveis, você não desiste dele. Não existe. E assim, como aquilo que eu falei, o autismo, né, é um espectro. Cada um é de uma forma. Muitas das vezes a gente está em um grupo, né? Ou assim, a gente está vendo uma publicação no Instagram. Ah, meu filho fez terapia desde quantos anos, não sei mais o quê, hoje fala tudo. Mas tem criança que não vai falar. Minhas filhas já estão com 16 anos e não falam. Tem criança que muitas das vezes tem todas as terapias possíveis e mesmo assim o desenvolvimento foi pouco. Mas aquele desenvolvimento que ela conseguiu, mesmo sendo pouco, é muito para ela. E é assim que a gente sim, deve viver, entendeu? O desenvolvimento pelo que ela é, e não pelo do outro, pelo nosso. Nenhum vai ser igual ao outro, né? Assim como sua filha precisa vencer essa questão da alimentação, essa seletividade, né? Minhas filhas têm outros aspectos para vencerem, né? E assim é o filho da Nissinha. Ele tem outras coisas, né? Importantes e talvez ele venceu muitas coisas, né? é verdade. Venceu. Eduardo, filho da Nessinha, de 7 anos. E Nessinha, eu vou te dizer uma coisa, só para poder, no mesmo sentido que a Elô falou, e a gente como mãe, só o fato da gente não desistir deles já faz a gente ser uma mãe totalmente diferenciada. Porque você receber, né, uma criança. Eu costumo dizer que a minha filha ela iluminou tudo que tinha dentro de mim, né? O autismo dela me fez, né, conhecer muitas coisas sobre mim. Mas é muito difícil a gente receber uma criança que é diferente de tudo. Né? Se você parar para pensar, os professores que deveriam estar qualificados têm esse desafio, sentem esse desafio. Os terapeutas, os neuros, os cientistas percebem esses desafios, eles estudam para aquilo ali. Você imagina a gente que acabou de receber os nossos filhos, É. né? Então, eu acho que nós, Nissinha, somos super pessoas, né? Não no sentido de romantizar a nossa maternidade, mas do quanto que a gente se envolve, do quanto que a gente se esforça para lutar pelo desenvolvimento deles, para dar o nosso melhor para eles. Não se culpe, procure não se culpar. Eu tenho certeza que você é uma grande mãe, está dando o seu melhor, e como a Elô falou, por mais que a gente não aparentemente não veja grandes desenvolvimentos, a minha filha não fala. Ela tem hoje, vai fazer 8 anos em novembro, como as meninas da Sim. Elô, né? Então, quer dizer, eu posso olhar para minha filha e pensar, meu Deus,
né? A gente se pega pensando assim, eu queria dar mais, eu queria ser mais, só que ficar nesse lugar não prejudica a gente e prejudica os nossos filhos também. Tenho certeza que você é uma mãe que está fazendo o seu melhor por ele. E isso já é um indicativo que você é um ser humano maravilhoso, uma super mãe. E se precisar da gente, né, Elô? A gente Com está aqui. certeza. Estamos aqui Tem grupos sempre. maravilhosos, né? Tem a Temos, comunidade claro. Xerém, tem fórum de famílias Sim. atípicas. Os Em todos nossos os lugares. eventos, né? Isso. Nossas corridas dos autistas, nossas Sim. caminhadas, nossas festas, né? Cineminhas, eventos. Cineminhas, e a gente vai se acolhendo, vai caminhando junto. Sim. A Joicinha colocou aquilo que uma vez no ódio, ela disse que iria tacar fogo na escola do filho se alguém machucasse ele. Aí ela falou assim: minha filha autista nunca esquece disso, kkkk. Hoje me vigio na hora da raiva. Eita. Eles são super espertos, são super antenados. A gente fala ali uma coisa e tem que logo, não, meu filho, não é bem assim, né? Não, minha filha, não é bem assim. Coisas que marcam, né? Que marcam, verdade. A Anessinha colocou: nunca vou desistir mesmo. Nunca vou desistir, mesmo não tendo vida social. Minha filha fala, está em 6 meses de terapia, né? E eu que vou lendo, estudando e vou ajudando ele. Que bom. A Bruna colocou: meu filho lembra de tudo. E ainda fala na frente dos outros. Bruna, esse aí é perigoso, hein? Esse aí pode colocar a gente numa enrascada. É muito bom, né, Lô? A gente vê assim, o quanto que os nossos filhos são diferentes, né? E ao mesmo tempo são tão parecidos. Não, e assim, as meninas não falam não, sabe? Mas assim, caguetar, elas caguetam, porque elas não gostam que eu ligue o rádio no carro. Aí quando eu ligo o rádio, às vezes ainda não tá tocando som. Mas eu liguei o rádio, acendeu a luz, a Letícia pega o braço da irmã para mostrar que eu liguei o rádio. Entendeu? Tá vendo? E a irmã que desliga para ela. Olha, elas são cúmplices. São cúmplices, são um fechamento ali, né, Elô? É bem assim. Agora, Elô, eu queria te fazer uma... A gente já tá com 1 hora e pouquinho de live, né? E aí eu queria te fazer Tá bom mesmo. E aí eu queria te fazer uma proposta, assim, né? Primeiro uma pergunta e depois uma proposta. A pergunta seria, como é que você vê hoje, a inclusão social hoje? E a proposta é para você deixar uma reflexão, uma mensagem para a gente aí, se encaminhando já para a nossa finalização. Bom, a inclusão social que eu vejo hoje, ela é muito, realmente, ainda está muito distante, né? Está caminhando, mas eu acho que, assim, de fato, nunca vai existir de forma plena, entendeu? A verdade é essa. Mesmo que a gente queira, a gente vai continuar lutando, a gente vai continuar tentando, mas que ela vai existir de forma plena é muito difícil dizer, entendeu? Porque a gente vê, assim, pessoas que poderiam estar representando a gente na televisão e falam coisas que não deveriam falar, entendeu? Todo dia a gente está assistindo, né? E assim, não é só, por exemplo, assim, quando você fala assim, aquele ali é retardado, mas você sabe o que é retardado? É uma pessoa que tem atraso, entendeu? Então são palavras que muitos falam, né? Mas não estão medindo, né? O significado delas. Então a gente tem que começar a prestar atenção, né? Começar da gente mesmo, né? Para depois realmente a gente querer algo mais intenso. E é assim, a sociedade está aí, né? Muitos autistas nascendo, em cada família praticamente, né?
verdade. E eles estão vindo realmente para a gente começar a repensar nisso tudo, né? Sim, É que a gente, como se diz, repensar no jeito que a gente fala com o outro, repensar no que é certo, no que é errado, no que realmente é diferente, entendeu? É repensar tudo que a gente, a nossa como se diz, humanidade, né? é, a gente praticamente já tinha uma moldura, né? Algo moldado, mas a gente tem que se desmoldar todo, né? Se E cada dia, descaracterizar, né? sim, e se abrir para os novos, para o diferente, Pro porque diferente. é muito difícil mesmo. Você falou sobre essa mudança, Lu, e aí eu acho que é impossível a gente falar dessa mudança sem a gente falar de um aspecto também eu chamo de consciência moral e ética que as pessoas com autismo nos trazem, né? Eu acho que tem um enriquecimento muito grande na sociedade quando a gente começa a, de fato, se desconstruir nesse aspecto. É muito difícil, é muito doloroso para um autista, seja ele Asperger ou não, enganar alguém. É um É, sofrimento. sim, Nossa, é uma coisa. Gente, é tão comum para as pessoas enganarem umas às outras, e para quem é autista, é uma coisa. Nossa, é ela como se não a gente tivesse. consegue, ela não Não, consegue. não Nem dá, não mentindo dá. ela consegue. Não dá, é isso aí, não dá. Tá na E não tem cara. lógica, né? O engano, a mentira não tem uma função lógica dentro do nosso, né, do pensamento da pessoa que tem autismo, né, o Asperger, enfim. Então, a gente também precisa pensar sobre isso. O quanto que essa quantidade de pessoas com autismo de criança está vindo sim para a gente ter uma nova perspectiva, um novo olhar sobre a nossa humanização, né? A gente aceitar, acolher a diferença, acolher as pessoas que são diferentes de um padrão já estabelecido, mas também pensar, como você bem colocou, nesse novo, que é uma nova forma de se comunicar, de estabelecer relações e que deve ser com respeito, com honestidade, com carinho, né? E quem sabe não vai ser a partir daí. Hoje essa live é dia 13 de setembro de 2023. Não sabemos quanto tempo vamos ficar no mundo, quem sabe é Deus, mas a internet está aí para propagar os nossos registros. Então, quem sabe daqui a 30 anos, né, daqui a 20 anos, a gente não vai olhar e não vamos, 20 talvez não, mas 30, 40 anos, a gente não terá a chance de rever uma outra sociedade, né? Uma outra forma, ou pelo menos uma segunda forma de se relacionar, né? De compreender as questões éticas e da própria moralidade humana, as dimensões dessa estrutura moral que a gente precisa para conviver um com os outros, né? Aqui tem uma pergunta, ó. A Bruna escreveu assim: já vivenciei em ambientes sociais pessoas falando, olha lá, fulano é autista, ou alguém fazer papel de idiota e rindo se questionar se é autista. Dói. Até onde ter tolerância em relação a isso? Bruna, a gente tem aqui no Rio duas legislações, acho que são duas ou três, especificamente sobre o autismo. E uma delas é a discriminação, né? Então, o governo do estado colocou aqui para gente que é crime mesmo, a pessoa discriminar uma pessoa com autismo. Então, num caso desse, é mais do que uma questão de ridicularização, é crime, é discriminação. As pessoas têm falado muito, usado o termo capacitismo, né? E aí a gente percebe que isso vai para além de uma expressão como capacitismo, isso é discriminação, isso é crime.
E eu penso que, como mãe, como pai, como familiar, o nosso papel é de denunciar, né? A minha filha viveu isso. Eu tenho um vizinho É aqui difícil. que chamou a minha filha de doente. Disse que a sua criança, sua filha doente, e eu fui lá, reuni as provas, né, necessárias, e te dizer que vou colocar na justiça, sim, porque isso é crime, e as pessoas têm que responder pelos seus atos, né? É bravo, né? Dói. Ai, dói demais. A Bruna colocou. O argumento que usam é que não sabiam. A ignorância e a falta de conhecimento acaba sendo desculpa deles e as pessoas em volta acham que sou muitas vezes radical. É que muitas vezes sou radical. Bruna, eu acho que quando a gente viver uma situação como essa, a gente tem que se colocar no seguinte lugar. Beleza, o conhecimento, faltou conhecimento, mas o respeito. Se você não tiver conhecimento, mas tiver respeito, você não comete crime na vida do outro, né? Então, as pessoas que fazem isso, elas faltam com respeito. O problema, não sei se a Elô vai concordar comigo, mas é porque a nossa sociedade, ela normalizou as coisas mais agressivas, que é a fala. Que muitas vezes você ferir o outro com, não que seja certo, pelo amor de Deus, claro que não, mas você brigar com o outro fisicamente é menos sofrido do que você, quando muitas vezes recebe uma palavra que fere a sua alma e que destrói ali toda a sua estrutura psicológica. Fica para toda a vida, às vezes Fica para né, toda a vida. determinada coisa assim. Eu sei que a parte física dói muito, mas tem coisas que passam. Mas a coisa que fica lá no psicológico da gente, isso O pode durar inconsciente pega, né? durar uma eternidade. E aí a gente vê como exemplo as artes marciais, né? A galera vai lá, luta, é um esporte, enfim, eles, né, têm lá aquele contato físico, né, intenso, né, de certa forma até agressiva. Depois que eles se recuperam, né? O psicológico deles, eles são esportistas, sim, mas o corpo deles sentem, né? Mas o psicológico não é afetado nesse sentido. E aqui a gente não está falando, né, claro que de uma violência doméstica ou algo do tipo, não. Só uma analogia para a gente tentar perceber que a palavra tem um poder de ferimento, de ferir o outro, de machucar muito grande. Não E que deixa às de ser uma vezes agressividade, não né? deixa de ser tão. E que às vezes o efeito dessa agressividade com as palavras fica, como você colocou, Elô, pela vida toda. A Rosane diz assim: e quando o preconceito vem de outras crianças? Meu filho foi chamado de maluco pelas crianças da minha rua. Nossa, isso doeu demais. É muito difícil, Rosane. E a gente sabe que essa base de atitudes vem de uma influência da família, né, Elô? Com certeza. Não é que eles ouvem lá nos pais, né, entre os tios, então eles vão reproduzir. E isso é muito doloroso, né, porque as crianças que a gente imagina brincando com os nossos filhos estão agredindo eles. Eu já passei por isso e sei que dói muito. Como você agiu, Elô, nessa situação? Olha, nas duas eu fiquei sem palavras, infelizmente. Infelizmente ou felizmente, porque às vezes, né, se eu abrisse a boca, de repente poderia não parar ali, né? Muitas das vezes a gente muitas das vezes a gente tem que se calar para não dar continuidade para uma coisa pior, né? Sim, Mas, verdade. mas realmente, quando a gente deixa assim, a dor fica no coração. É difícil tirar. Você fica lembrando sempre daquilo. Eu poderia ter feito isso.
e não fiz, entendeu? É. Então, muitas das vezes a gente precisa de uma reação. Numa tentativa de defesa, talvez, né? Sim, porque aí acabou ali. A gente reagiu, mas quando a gente não consegue reagir, aquilo fica dentro da gente. Uma espécie de ferida, né? E quanto mais vezes a gente não reage, mais a ferida vai ficando grande. Porque essas atitudes que os nossos filhos recebem, seja de adultos ou dos colegas, é uma forma de abuso, né? No sentido das palavras, né? Eles é um desrespeito tão grande que chega a ser uma invasão ao direito de existência dos nossos filhos. Olha, Rosane, como o Igor falou, às vezes a gente precisa medir as nossas atitudes, mas eu não sei se você já tentou conversar, se foi na escola, conversar com a escola, se foram com os vizinhos, tentar conversar com os vizinhos, né? Por exemplo, isso aconteceu na minha rua. Poxa, será que se eu, de repente, chamar eles ali, alguns pais, e tentar trazer de uma... Poxa, será que a gente consegue fazer aqui uma tarde de conscientização? Vamos fazer um momento aqui para a gente conversar com as crianças de forma lúdica. Pode pedir apoio da escola, né, do pedagogo da escola, porque é o papel da escola, né, também atuar com a comunidade. Então, se não aconteceu na escola, aconteceu na rua, quem sabe chamando a escola, para a escola mediar esse processo, né, de sensibilização das crianças, talvez isso resolva, isso possa... as crianças possam entender que não, ele não é maluco, ele é uma criança normal, como todas as outras, né? Porém, ele tem um autismo, e isso faz com que alguns comportamentos dele não sejam comuns a todos os comportamentos, digamos assim. Elô, Oi. quero te agradecer, já são 8h30, né? Agradecer a cada um aqui, a cada um que participou aqui com a gente. Emília entrou, Emila, perdão. Ferreira, Gislaine Michele. também. Gislaine. Michele Ferreira. Michele. E agradecer a cada pessoa que esteve aqui com a gente. Quero que você possa estar mais vezes aqui falando e também presencialmente, né, enriquecendo aqui as nossas vidas com a sua experiência, com as suas colocações, que são sempre muito boas e que nos ajudam a ver o mundo melhor, a entender melhor a nossa maternidade. Muito obrigada, Elô, de todo coração por você ter aceito esse momento. E queria pedir para você deixar uma mensagem para a gente, uma palavra. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? E, assim, eu espero que eu tenha passado alguma coisa que possa ajudar, alguma experiência. E queria dizer a vocês que continuem, né, lutando pelos seus filhos. Hoje, talvez, seja um momento difícil, mas amanhã a gente vai ter outras surpresas, entendeu? E enquanto tem vida, se tem esperança, a gente não pode desistir. Beijo. Isso mesmo. Enquanto a vida, a esperança. E enquanto tem mães de pessoas com deficiências, de autistas, terão mães que lutam pelos seus filhos, né? Então, nós estamos juntos aqui, Elô. Um beijo para todas vocês, para Vanderleia, para Nessinha, para minha irmã, Karen Queiroz, para Elaine, para todas as outras, para Bruna, para todas as outras que participaram aqui com a gente, com a Joicinha, o Basílio, a Valéria, perdão. Então, nós estamos juntos, meninas. Estamos juntas, meninas, e estamos todos juntos, incluindo os meninos também, né? Vamos aí seguindo para a gente lutar pelos nossos filhos e que a bênção de Deus possa sempre estar nos guiando para alcançar, né, conquistas que eles merecem.
Obrigada a todos vocês. Elô, um beijo para você e um maior ainda para Letícia e para Priscila. Já deve estar até dormindo. E ó, a minha tá aqui toda espoleta ali brincando no sofá. Tá. Obrigada, gente. Elô, um beijo no seu coração, minha amiga. Tchau, pessoal.